Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais um programa Barão 2+1. Hoje estamos eu, Renata Miele, o professor Laurindo Lalo Leal Filho, aqui do Barão de Tararé, e o nosso convidado, o professor Sérgio Amadeu da Silveira. Obrigado, Serginho, professor da Universidade Federal do ABC, ativista digital, especialista em tecnologia e internet, também integrante do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que vai falar do seu mais recente livro, Democracia e os Códigos Invisíveis, como os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas políticas, que está disponível em suporte digital e que fala um pouco sobre um assunto que está mobilizando a comunidade internacional, que é como esses algoritmos, o que são os algoritmos de uma maneira bem... vamos dizer assim, simplificada, né? São pequenas fórmulas matemáticas ou um conjunto de regras que determina, a partir da coleta de informações que nós deixamos na internet, que são nossos dados pessoais, a curtida, o coraçãozinho, a raivinha, o chorinho que a gente dá lá no Facebook, determina o que aparece no seu feed de notícias, no Facebook, no Instagram, em outras redes, e geralmente isso é direcionado a partir daquilo que vai te dar mais conforto, uma melhor experiência de navegação, e a gente vai conversar aqui como isso está interferindo na escolha das pessoas sobre questões mais cotidianas da vida, até coisas que têm impactado democracias ao mundo afora, como escolha de presidentes. Obrigada, Serginho. Eu que agradeço aqui, Renata. Quero também cumprimentar aqui o Lalo, que a gente trabalha aí. Eu até já fui de um programa de pós-graduação, eu e o Lalo, na Casper Libero, né? Fomos colegas. É isso aí. Foi meu professor, o Sérgio Amadeu. Foi professor, é verdade. Então, eu agradeço poder falar desse tema, que é bastante complicado, mas eu resolvi fazer um livro que é da área, vamos falar assim, da sociologia política, né? Ele não é um livro técnico, não é um livro de ciência da computação, nem de ciência de dados. Por quê? Porque tem uma dimensão política muito importante. Eu tenho até um capítulo que fala como que os algoritmos, ou onde eles interferem na democracia. Por quê? Porque o algoritmo está em todo lugar. Quando eu ponho no Waze, quem encontra o melhor caminho na cidade é um algoritmo. E aí ele me indica qual é o melhor caminho. Ele gera um efeito, né? Muitas pessoas estão ficando acostumadas de modo tão grande com aquele algoritmo do Waze que elas não sabem mais ir na casa de pessoas parentes, tal, sem usar. Então isso tem um efeito que a gente chama de performático. Os algoritmos não só melhoram as coisas, eles alteram as relações sociais. Nós estamos percebendo isso e a gente chama isso de efeito performativo. Agora, no caso da democracia, ele interfere principalmente em 3 pontos. Primeiro, na formação da opinião pública, ele pode estar destruindo as condições equânimes de disputa necessárias à democracia. Porque a democracia não é só o governo da maioria. Para ser o governo da maioria, a maioria precisa ser formada em condições mínimas de equidade de disputa. Ou seja, um lado não pode poder falar tudo e o outro nada. Tem que ter um conjunto de liberdades. Qual que é o problema? Ele pode alterar isso e por isso alterar de modo invisível. As pessoas não veem. Segundo ponto, nessa ainda formação de opinião pública, ele pode estar modulando o comportamento das pessoas. Eu vou fazer uma pequena diferença. Eu não uso o termo manipulação, não que manipulação não exista. Manipulação é feita pelo discurso, principalmente. Eu falo, omito. No caso das plataformas de redes sociais, onde a opinião pública hoje está sendo também formada, essas plataformas elas não fazem o discurso. Você poderia dizer, bom, então eles não interferem nos processos? Interferem, porque eles controlam a visualização. Eles encurtam o mundo para cada um de nós, conforme os dados que eles coletaram. Então, isso é um problema. Ou seja, existe um conceito chamado Smart Cities. Sim. Que você falou no Waze. Sim. Ele é um dos componentes dessas cidades
né, dessas Sim. novas relações nas cidades. E é movido completamente por algoritmos, né? Pois é, mas não é só o Waze, quer dizer, uma série de relações sociais que eram mediadas de outra forma, agora são mediadas por esses algoritmos. Aí vem a terceira coisa, que eu seleciono aqui 3 grandes coisas de interferência. Falei, 2 são na opinião pública, né? E uma outra é exatamente na capacidade que essas máquinas têm hoje de coletar informação e de interferir na conduta das pessoas. As cidades inteligentes, elas podem estar coletando dados de todos nós, dados muito sensíveis, e elas estão coletando. A vigilância do governo está sendo usada com essas tecnologias. Algoritmos de Big Data ou Big Data estão trabalhando esses elementos e depois eles podem interferir com vetos, interferir com proibições, interferir até mesmo pegando dados e agindo de maneira não democrática contra grupos sociais. Por exemplo, tecnologia de reconhecimento facial. Por exemplo. E por isso, inclusive, as pessoas... É uma discussão bem difícil essa. As pessoas falam, eu quero mais segurança, eu quero câmeras pegando a minha face. Olha, até aí eu vou até falar, tudo bem, a câmera olhando um lugar. O problema não é esse. O problema é a câmera conectada a um algoritmo de machine learning ou de aprendizado de máquina, e há uma série de dados, ele vai processar e ele vai decidir se você pode passar ali ou não, se eles vão chamar a polícia ou não. Quem vai decidir isso é o algoritmo. Por isso que a cidade de São Francisco, por causa do chamado falso positivo, por causa de uma série de equívocos e por causa de uma série de vieses ou de tendência racista que está presente nos bancos de dados, é que a cidade de São Francisco foi a primeira cidade a banir, a proibir o tratamento, não da câmara, o tratamento de inteligência artificial da biometria de face. Porque o que está acontecendo é que isso está se provando uma forma de interferir na sociedade de uma maneira extremamente perigosa, de classificar, de vetar, de prender, de proibir circulação de pessoas, como, falando de outra forma para entender, os shoppings. Se você entrar lá maltrapilho, ele não vai deixar você entrar. Entende? Isso... Com câmeras na cidade inteira ligados a serviços de detecção automatizada, nós estamos numa situação bastante complicada. Isso pode interferir no jeito que as pessoas procedem, na forma com que elas se relacionam. Ô Serginho, a gente está falando aqui então dos algoritmos, né, das plataformas, da modulação. Como é que isso funciona, né, na interferência política? Eu queria que você trouxesse isso para o caso da eleição do Bolsonaro, por exemplo, ou a situação política que a gente vive no país, assim, porque eles vão montando as bolhas, né? Sim. E a gente vai ficando dentro de câmeras de eco que vão confirmando o nosso viés de opinião, né? Perfeito. Eu queria acrescentar, dentro dessa questão das eleições, o grande investimento que foi feito na compra desses serviços pelo Bolsonaro durante a campanha naquela empresa espanhola. O que reforça a ideia de que a comunicação ela é um acúmulo também de riqueza. São sempre foram os proprietários tradicionais dos meios de comunicação, rádio e TV tradicionais, os que determinavam o funcionamento da sociedade. Eles tinham poder, né, de impor à sociedade as suas ideias, os seus valores e defender os seus candidatos, né, e fazer campanha. Poderia se esperar da internet, da digitalização, uma democratização desse processo, coisa que não está ocorrendo, porque para você atuar, você também precisa de uma alta acumulação de capital para poder investir nesses processos. Então, você concorda com isso? Concordo, mas são duas questões, estão interligadas, mas sobre a internet. Primeiro, e depois eu vejo essa questão de como funciona na eleição, né, essa modulação. Na internet, eu vejo que a gente vive 3 crises. Eu chamo de crise da distribuição, crise da participação e crise do livre fluxo de dados.
o que é a crise da distribuição? A internet não é uma rede centralizada, ela é uma rede nem descentralizada, ela é completamente distribuída. Ela não tem centros de passagem obrigatórios, nada. Nós achávamos que pelo fato dela ser distribuída, ela evitaria a concentração de poder. Isso. E não, ela não evitou Exatamente. a concentração de poder. Mas, por quê? Porque dentro dela surgiram nós que reproduzem a mídia de massa, verticais, que são as redes sociais, Os as novos plataformas. monopólios. Os monopólios. Então ela concentrou a Replica, atenção, né? Replica ela o que já replicou existia. dentro de uma rede distribuída aquilo que já existia. Exatamente. Então lá no Facebook eu tenho que monetizar, se eu não pagar eu não sou visto. Então veja, mas isso não é internet, isso é um fenômeno que aconteceu e que É capturou o uso a da internet. internet. É o uso da internet. Dois, participação. Eu sei que ninguém nunca escreveu isso, tá? Mas no fundo, nós achávamos que quem participa é democrático. E não é. Quem participa, muitas vezes, é contra a democracia. Claro. Exatamente. Quem participa, como não, é que a gente fala, mas você não sabia do fascismo? Claro que a gente sabia. Mas na internet, mas o cara vai defender a participação, a diversidade, olha que maravilha. Não, ele é contra a diversidade, ele é contra a participação, principalmente a partir de 2009, dos movimentos da direita alternativa norte-americana, que se espalharam pela internet e usaram a internet e se tornaram importantes, elegeram Trump e Bolsonaro no Brasil. 3. Livre fluxo de dados. A internet é transnacional, a riqueza da relação entre os povos é maravilhosa. Só que é o seguinte, exatamente por tecnologias de tratamento de dados, o que eles fizeram? O capitalismo neoliberal montou uma economia de dados. Nada na tecnologia diz que ela tem que ser invasiva, intrusiva. Eles transformaram. Claro. E aí eles, ao transformaram isso, o que eles fizeram? Eles fizeram, na verdade, um novo colonialismo, o colonialismo de dados. Exatamente. Eles estão concentrando os dados lá. O petróleo do século XXI está concentrado tudo lá nos países onde tem os grandes data centers. E repare, a pesquisa que eu estou fazendo com apoio da FAPESP, sobre o discurso das empresas, né, na área de inteligência artificial e machine learning, repare o que eles estão falando hoje. Eles querem popularizar a inteligência artificial. Como assim? Popularizar, porque aí eu não ponho só meus dados na nuvem, eu uso também as nuvens que são agora plataformas de inteligência artificial. Então, olha que loucura, além de eu entregar meus dados, eu não tenho mais inteligência, eu entrego o processo, eu digo o que eu quero e eles fazem para mim. Faz o processamento. É conforme assim, eu uso a calculadora e sei raiz quadrada. Se você falar, quando a calculadora for tirada de mim, você fala, como é que faz a raiz quadrada? Eu falo, não sei, eu não preciso, porque eu sempre uso a calculadora. Eles estão tragando a inteligência para alguns nós. Não é soldado, é a inteligência, o jeito de fazer inteligência artificial. E os caras aplaudem porque é mais barato. É a lógica neoliberal. E na política, eles fazem o quê? Dentro dessas redes, eles modulam o nosso comportamento. Modular é um termo, modulação, a gente retira do Deleuze, o filósofo Gilles Deleuze, que retirou do Gilbert Simondon, que retirou da engenharia e da matemática ou da comunicação matemática, que é o seguinte, mudar uma onda, modular, transformar uma onda para carregar um sinal, a portadora. Logo, o que eles fazem nas redes? O que eles fizeram na eleição? Eles antes coletaram dados de todo mundo, nas redes sociais, usaram várias técnicas, cruzaram esses bancos de dados e vincularam cada pessoa one-to-one a um número de telefone que, obviamente, facilmente eles conseguiram. Aí, eles contrataram essas empresas de disparo. Só que o disparo não foi um disparo ingênuo. Claro. Não foi um disparo de 20 milhões de dólares por cada empresa que pagou. O disparo foi mais do que microsegmentado. Ele explorou medos específicos. Isso vai aparecer. Mas isso desde os Estados Unidos, eles estão Mas eles dizem, eles juram que não fizeram no Brasil. E fizeram. Eles fizeram. Aí eles falam assim, mas você tem que... Você vai ser chamado para falar lá na CPI. Vai se montar uma CPI. Montou uma CPI. Montou. Que eles estão tentando desmontar. Não é porque
Tem muita gente... Porque tem muito material já na Justiça Eleitoral. Que foi posto em sigilo, inclusive. Que foi posto em sigilo. Vários materiais. Eu ajudei, eu dei um curso na Justiça Eleitoral de São Paulo, antes de acontecer. E eu dizia, aqui na Justiça Eleitoral de São Paulo, eu dizia, não pode autorizar disparos massivos. Claro. Por quê? Porque foi o que já tinha acontecido nos Estados Unidos, não com WhatsApp, mas WhatsApp. Com Facebook. Com Facebook. Você acha com Twitter. Você acha que o uso do WhatsApp no Brasil, o fato da gente ter a internet massificada de uma maneira mais ampla para os setores maiores da sociedade ser pelo celular e a gente ter o zero rating, foi um dos motivos que fez com que eles optassem pelo WhatsApp? Não, eu acho que Por que a opção pelo WhatsApp? Porque o Bolsonaro já utilizava o WhatsApp, porque os segmentos mais ligados ao WhatsApp, ao Bolsonaro, o jeito com que eles funcionam é muito afeito ao WhatsApp. Eles não têm muitos elementos para discutir. É uma coisa de grupos, ele já tinha muitos grupos. Por isso que ele se defende. Eu tinha muitos grupos, tinha mesmo. Ele tinha muitos grupos de policial usavam WhatsApp, os caras da pizzaria, caminhoneiro, todo mundo usa WhatsApp. É uma comunicação, vamos dizer, que não é muito afeita a fazer discussões filosóficas, nem nada. É uma comunicação ali. E ele estava sentado em cima dessa comunicação. E isso foi brasileiro. Só que eles aprenderam a fazer memes e... trabalharam de maneira sofisticada mensagens, aí sim, manipuladas, desinformações bem articuladas, que tem para colar uma parte de verdade, outra não. Por exemplo, tem um meme que para mim é assustador. Não é nem o do negócio dos ensinar as crianças a serem gays. Mamadeira de piroca. Mamadeira de piroca, não era isso. Tem um livro do Haddad, da coleção Zero à Esquerda, onde o cara botou a cara dele, botou o livro e disse assim, esse livro ensina... Haddad defende pais fazerem sexo com filhos. Você leia o livro de cabo a rabo, não tem uma coisa que tenha a ver com isso. Mas ele sabe quem é que vai entrar no livro. Sérgio, eu acho que o que aconteceu também, nesse caso do Bolsonaro de Brasil, foi um casamento perfeito entre um sujeito totalmente despreparado para ter um discurso um pouco mais elaborado, ele não consegue formar uma frase completa, com uma tecnologia que faz dessas frases incompletas mensagens fortes. Isso. Foi um casamento perfeito que deu origem a isso aí. Ajudou bastante. Concordo, mas não sei se a tecnologia faz essa, porque nós também no caso temos do WhatsApp, frases fortes. Não, no caso do WhatsApp, sim. No caso do WhatsApp. O que aconteceu foi o seguinte, eu vi até campanhas, outras não vem ao caso, as campanhas que não eram do Bolsonaro, elas tinham dificuldade de agir com o WhatsApp, porque elas não pensaram. E todo mundo já falava isso. Que o WhatsApp tinha 90% dos brasileiros conectados à internet usando o WhatsApp. É óbvio que lá seria. E aí o pessoal, por quê? Porque não dá para montar uma campanha dessa em cima da hora. E como é que... Não tem como você fazer isso. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma aluna que pesquisou em inteligência artificial nas eleições. E ela vai no Brasil ninguém usou inteligência artificial. O mercado usa, você fala pro mercado, você usa? Uso! Os bancos? Todo mundo usa! Aí usam. você vai pra política, que curioso. Vocês usam inteligência artificial? Imagina. Vocês venderam para algum político? Tal? Nunca. Então por quê? Porque aqui a lei eleitoral proibia. Sim. Então ninguém fez nada, mas fez. Claro. E você fala então dos algoritmos modulando os comportamentos, modulando o que a gente vê, que isso acaba sedimentando e garantindo o nosso viés de confirmação. Agora... Eu queria que você comentasse isso, mas eu queria também aproveitar que você... Porque isso criou uma certa... plasmou, né, opiniões, né? As pessoas, inclusive, não conseguem sair mais daquele senso comum. E queria trazer essa situação para o momento que nós estamos vivendo agora. Quer dizer, muito do que a gente dizia, né, das interferências da justiça no processo democrático do Brasil,
agora está sendo revelado pelas ações do Glean, do Intercept, que Sim. hoje teve já já teve esse vazamento aí também da Veja, né? Sim. Como é que as redes, como é que o algoritmo, como é que essa formação da opinião a partir de dois instrumentos que nós temos agora, né? A modulação mais a manipulação. Como Sim. que isso conduz aí? Olha, o que você tentasse eu fazer? só queria fazer uma ponderação. Tem um cara, que foi até traduzido o livro dele, The Filter Bubble, para Código Invisível também, que é o Eli Pariser. Ele, o que ele faz? Ele diz assim, a gente é colocado em bolhas para poder ficar numa zona de conforto e ficar o tempo todo lá na plataforma, porque senão a gente vai embora. Exatamente. Isso é verdade, mas eu não gosto da bolha, porque fica parecendo que a gente só fica numa bolha, e não é bem assim. A gente vai ser colocado em amostras, depende de quem nos comprar. Essa que é a questão. Pode olhar que você recebe mensagens ruins, depende se você entrou no foco do algoritmo. Agora, a gestão de 1 bilhão de pessoas é uma gestão algorítmica, não é pessoal. Então, o Facebook, claro que acerta o algoritmo, tem os donos dele que dão definições, mas a gestão é algorítmica. Então, eu tenho absoluta certeza que os Estados Unidos fizeram acordo com o Facebook e bloqueou mensagem de apoio ao Julian Assange. Isso eu posso fazer por algoritmo. Por isso que eu falo aqui, ele pode interferir na democracia e eu não estou sabendo. Claro. Porque ele é obscuro, porque ele é escondido, porque ele não está público, porque não tem regulamentação das plataformas, etc. Não temos muito tempo, porque está acabando, mas eu queria dizer assim, no caso do Moro, olha o que está acontecendo. Ele, aí no Twitter, que também é operado por algoritmos, só que o Twitter é um pouco mais democrático do que o Facebook, né? E o que está acontecendo? Os robôs estão sustentando o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele perdeu essa batalha. Resta saber o que o governo vai fazer, porque ele tem os bolsomínios que, pelas análises que eu vi, replicam o humorismo. O Moro não ampliou para fora dos bolsomínios. Ele tinha um apoio muito maior, mas ele foi perdendo. Ele está perdendo. E essa coisa de colocar coisas contundentes com veículos que as pessoas antes louvavam, que o Glenn fez, o Glenn Greenwald, ele fez um acordo está sendo muito criticado, mas eu acho que ele fez nesse ponto correto. Claro. Por quê? Porque ele pega uma Veja que eu não confio em nada. Você vai falar, então você confia nisso? Eu confio no Intercept, que deu o Intercept, é para mim o carimbo de validade, porque eu confio no jornalista Glenn Greenwald. Eu não confio na Veja, mas a Veja teve que dar, porque é trabalho de apuração jornalístico. A Folha, que é um pouco melhor, e etc. Isso está fazendo o quê? Que as pessoas tenham que dar conta desse fato. O fato é o seguinte, como num bate-boca que teve ali no Twitter, uma pessoa entrou e falou assim, porque eu disse assim, o juiz não pode falar com nenhuma das partes. Falou com a acusação, porque Lula é ladrão. Eu falei, mas o juiz que vai julgar que o Lula é ladrão, como é que ele sabe previamente que o Lula é ladrão? Porque ele é o Moro. Eu falei, bom, então, e o Moro é o quê? O Moro é um perseguidor do Lula? É um cara que já tem tudo formado ou que vai analisar o devido processo legal? Do ponto de vista da lógica jurídica, eles estão destruídos. Estão destruídos. Então, eu acho que. Não, mas eu acho que valeria a pena um pouco aprofundar um pouquinho essa questão agora desses vazamentos. Vazamentos. Então, deixa eu te falar uma coisa que eu. Desde o começo, quando deu aquela pancadaria, o Moro fez um esquema de dizer que tinha sido hackeado. Eu já achei isso. Eu falei, vem coisa aí. Já era... Aí eu já logo me coloquei contra a hipótese do hacker lobo solitário. Sim, não era, claro que não. Ou foi ou foi uma agência que nos espiona e que vaza. Ou alguém de dentro do Ministério Público. Não, um dia nós vamos conhecer claro, Sérgio, mas provavelmente Sérgio, que tenha sido alguém de dentro. Mas ele tem que ter acesso a várias máquinas. Sérgio, exatamente, Sérgio Renato, um dia
nós vamos conhecer o Garganta Profunda. Perfeito. Claro, bem quanto tempo levou até o sujeito ter 90 e tantos anos, pouco antes de morrer, para se revelar como aquele que entregou os papéis do Watergate. A mesma coisa. Claro, A exatamente. mesma coisa. E claro que isso. Agora, e me parece que esse discurso. Agora, hoje mesmo, em relação à Veja, Sim. O Moro e o Ministério Público continuam repetindo nas notas que é vazamento e vazamento criminoso, que Puta, são excelente. hackers. Que são hackers. Excelente. Mas isso vai se desgastar. E o próprio Moro eu queria mostrar tem dito que não se lembra, que não Não, confia isso é e tal. tática Agora, jurídica. o Faustão já validou, né? Diz que orientou mesmo lá a assessoria de marketing, né? Pra dizer, Isso. olha, tem que fazer aí uma fala mais... na verdade... Né? Então, quer dizer, Me chama Media Olha Training. só. media training, né? Vou falar um negócio pra vocês. Minha aluna, que eu não vi, tá? Ele na última vez que Moro foi na Na Câmara. Câmara. ele teria dito o seguinte: eu deletei meu celular, o Telegram, e depois de 6 meses o que está deletado Não tem mais, não existe mais. Então eu queria dizer o seguinte: vocês aí que estão nos vendo também, eles vão confirmar para vocês. Eu fui roubado e eu recuperei o meu celular e baixei da nuvem Telegram. Eu baixei tudo que eu tinha no Telegram. Olha só a mensagem que eu baixei. Olha, de qual é a data? 2 de abril de 2014, deleted account. 2014. Não tem esse papo que ele falou: Moro, entrega o seu celular, Moro. Entrega o seu celular, porque eu vou pedir pro Telegram, autoriza a baixar as mensagens? Não, vários deputados na Câmara perguntaram a ele: por que você não autoriza? E ele não respondeu. Ele não responde. Ele não respondeu. Na verdade, o que aconteceu? O Telegram, ele tem um esquema diferente do WhatsApp e do Signal. O WhatsApp arquiva aqui. Você pode ter numa outra nuvem que tem acordo de você deixar lá. Mas o Telegram O não. Telegram deixa tudo lá no Telegram. Porque você pode Entendeu? usar o Telegram sem estar com o celular. O pessoal aí de casa vai Isso. entender. Você, para usar o WhatsApp no Perfeito. computador, você tem que estar com o seu celular próximo do seu computador. Se você Senão não esquecer o rola. computador, se você esquecer o Do celular celular. na sua casa Não e quiser consegue. acessar seu WhatsApp, você não pode. O Telegram não. Isso. Esse é o acordo. Por isso que existe uma nuvem que fica com as nossas E mensagens o Telegram, lá. essa história, ele reagiu profundamente, brutalmente, quando ele foi falar: hackearam o Telegram. Ele respondeu imediatamente. E não, pelo seguinte: quando um grupo desses é hackeado, ele assume que foi hackeado. Porque ele sabe que não dá para segurar. Mas é impressionante. Porque o hacker vai aparecer e falar: tá aqui os logs, para quem é da Claro, área, ele se claro. desmoraliza. O Moro, o cara da Polícia Federal que instruiu ele A dizer que... na Isto É, Claro, aquela foi matéria, péssima. pelo amor, aquilo é um bando de mentiras, de confusão. A Isto É se prestou um papel... Quanto é, né? Quanto é? Quanto é, né? Sempre foi quanto Não, é. mas Foi quanto terrível. você tem que ter um... Nem o antagonista se mete a falar aquelas coisas. Olha, Exatamente. Esse desmentido do Telegram foi feito menos de 24 Sim, horas foi muito depois. rápido. O Pepe Escobar mostrou, ele entrou em contato com Isso. o Telegram e ele mostrou a declaração dizendo E eu que vou te não dizer, houve hackeamento. o Telegram Brasil tinha 5 mil seguidores, 8. Ele foi para mais de 40. Porque o Telegram Brasil fez uma coisa assim. Se alguém te disser que é o Pelé, tente confirmar se é o Pelé mesmo. Se você teve o seu celular hackeado, mostre os logs. Você fala assim: mas o que entende isso? Quem é da área? Ele falou: Moro, mostra o hackeamento. Claro, porque não teve hackeamento. Não teve hackeamento nenhum. Claro. A Polícia Federal disse que teve. Mas vem cá, se ele disse que deletou 6 meses o celular, as coisas estão ficando contraditórias. Não são contraditórias, Sérgio. Estão ficando insustentáveis. Desculpa, Não insustentáveis. insustentáveis. Eu concordo com você. E ele agora, quer dizer, estamos nessa situação. Ele vai tentar manter, ele tem muitos robôs na rede, eles estão pagando para sustentar coisas no Facebook, mas olha como é a vida, né? Já pegaram mais um cara no condomínio
mais um criminoso que é vizinho do Bolsonaro. Quer dizer, Outro? eu começo a achar que para ser daquele condomínio, condomínio, nem vou falar, pelo amor de Deus, nem quero acusar isso. Claro, pelo amor de Deus. Mas Agora é interessante, complicado. eu acho que só para voltar, saindo um pouquinho aí da internet, mas voltando para a mídia tradicional, a Globo continua sendo, de todos os meios, o único que continua defendendo intransigentemente. Tem que defender, porque a Globo fez o golpe e vai aparecer a Globo. Vai aparecer a Globo. E não vai ser o Faustão. Na verdade, já está aparecendo aqui, ali, de uma maneira indireta. A Globo chegou a fazer uma matéria na sexta-feira, logo depois da revelação da Veja, uma matéria mostrando a beleza da Lava Jato, quanto dinheiro a Lava Jato recuperou. Quer dizer, só estou contando isso para dizer que a Globo vai ficando cada vez mais isolada. Claro. Não é? Sabe por quê? Porque vão aparecer contatos de jornalistas e produtores da Globo com a Lava Jato, acertando os vazamentos. A que horas os vazamentos seriam transmitidos pelo Jornal Nacional. Eu faço essa campanha, eu faço no Twitter, ninguém me ouve. Então vamos fazer isso aqui no Barão. Algum deputado peça, ou alguém que tenha poder legal, legítimo, peça a relação dos telefonemas dados pela Lava Jato para Globo de 2014 até 2016. Claro, nossa eu não senhora. quero o não conteúdo, vai sobrar pedra, eu quero só a hora, telefone. o dia, a números. Hora, os segundos da ligação e o número de telefone. Nossa, não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu quando mostrar a ligação pro doutor não sei quem, pro fulano de tal, e depois o vazamento, e depois não sei o que, você vai ter um mapa, o metadado é absurdamente revelador. Você não precisa mostrar o conteúdo da mensagem. Você só pode mostrar que a mensagem entre dois pontos aconteceu. Então eu tô pedindo, quem nos ouve, por favor, escolhe esses dados, você vai ver. Aí vai ser... Aí você fala, mas isso não é a prova derradeira. Não é, mas ela é um mapa para você importante. ter... as ações de coleta de dados e tudo mais. Serginho, estamos chegando ao fim do nosso programa. Queria que você fizesse a propaganda do seu livro, como encontrar o seu livro, os seus livros. Ótimo! E vamos ver se a gente te traz aqui para a gente ir aprofundando esses temas de tecnologia, internet, algorítmico, plataformas, monopólios digitais. Eu só queria dizer o seguinte, esse livro, ele pode ser encontrado na Amazon, mas pode ser encontrado também na loja de livros da Apple. Tem uma loja específica. Quem tem celular Apple tem que comprar da Apple. Pode ser encontrado nas livrarias online, inclusive Saraiva e tal, Livraria Cultura Online. Aí é outro dispositivo. Enfim, e esse livro, ele custa muito barato, é R$9, R$8. E está disponível em e-book. Talvez ele saia em papel, vai demorar um pouquinho. Eu defendi até que ele saísse em papel o quanto antes, porque isso permite pôr em biblioteca, e pessoas que não têm esses aparelhos aqui podem ler mais facilmente. Mas se você não tiver e gostar de ler, você pode baixar no Android e você instala o cliente no Android, o Kindle no Android, e ele é muito legal de ler. E eu queria dizer o seguinte, é um livro que trata dessa relação entre essas tecnologias algorítmicas, a inteligência artificial, o machine learning, o aprendizado de máquina, com a democracia. E aí, eu queria só terminar dizendo, será que dá tempo de eu ler uma frase? Claro, leia sim. Uma frase que eu uso de epígrafe do Gilberto Simondon. Ele diz, acusamos o objeto técnico de transformar o homem em escravo. Isso é perfeitamente verdade. Mas o homem é realmente um escravo de si mesmo, porque o aceita quando se entrega a objetos técnicos, entrega-se a eles como a alma é dada ao diabo, pelo desejo de poder, de glória ou de riqueza. A tentação não vem do objeto, mas do que o sujeito pensa ver no objeto que ele media. Muito bem. Muito bem, e com esta frase impactante terminamos mais um Barão 2+1. Bye, bye. Comprem o livro, siga o programa do Barão nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, no site do Barão e em breve também o programa disponível no nosso podcast. Tchau, gente. Muito bem.